Para te engrandecer o teu santo nome, Pai, para te adorar e louvar o nome do Senhor, Deus, que é digno de toda a honra e todo o louvor, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor já fez e o Senhor vai fazer, Senhor, pela tua graça, misericórdia, que teu Espírito Santo que habita em nós, Senhor, possamos cada vez mais ouvi-lo, Pai, o Espírito Santo de Deus, que nos guiando, falando com nossos corações, com as nossas vidas, nossa família, tudo que iremos falar, ó Pai, que o Senhor possa estar nos guardando e nos guiando, ó Pai, em tudo, Senhor. Seja com cultos, louvores, ó Pai, que serão ainda cantados para Ti, Senhor. Seja a mensagem, tudo que iremos fazer aqui, ó Pai. Que seja a edificação do Seu povo, ó Pai. Abençoa também aqueles que já entraram na live ou que entrarão ainda, Senhor, para cultuar o Seu nome, Senhor. Seja também, ó Pai, guiado por Ti, que hoje, Pai, possa ser uma noite aceitável, Pai, ao Senhor. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite, irmãos. Mais um dia, né? Graças ao Senhor, na casa dele, na presença dele. Muito bom a gente poder estar juntinhos, né? Depois de um dia aí de trabalho, né? Cansativo. Irmãos, vamos fazer a leitura bíblica, que se encontra no livro de Isaías, capítulo 12, versículos 4 e 5. Isaías, capítulo 12, versículo 4 e 5. Vamos todos estar lendo junto, irmãos? Naquele dia, vocês dirão: louvem ao Senhor, e invoquem o seu nome, anunciem entre as nações os seus feitos, façam-nas saber que o seu nome é exaltado. Cantem louvores ao Senhor, pois ele tem feito coisas grandiosas. Sejam elas conhecidas
em todo o mundo. Amém. Nesse momento a gente tem a oportunidade, né? Quem tem um testemunho para contar, né? Aquela bênção aquele livramento, algum irmão? Bia? Não? Ninguém? Tá bom. Amém. Então vamos agora, irmãos, fazer um momento de dedicação, de dízimos, ofertas. E para isso vamos estar fazendo a leitura bíblica de Provérbios, capítulo 31, versículo 20. Eu vou estar lendo. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Amém? Vamos estar fazendo esse momento na hora do louvor. Os irmãos estão com a oportunidade de fazer a entrega das ofertas. Queridos, vamos ficar de pé mais uma vez para continuarmos exaltando esse Deus maravilhoso, porque realmente temos sido gratos, porque o Senhor tem cuidado de nós a cada dia. Amém. Ele tem nos sustentado em todas as partes das nossas vidas. Amém? Aproveita a oportunidade aí também, quando você dizima, você pode falar com a pessoa que está aí perto de você, dar aquele boa noite aconchegante, convidar ela para louvar junto contigo. Que o Senhor já fez, seja o que for, eu vencerei. Somente em ti esperarei, com meu louvor te alegrarei. Eu grato sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e o teu amor. Sou por tudo que tens feito, eu cantarei tua graça e o teu amor, amor infalível, eu te agradeço. Eu grato sou por tudo que tens feito, me lembrarei, pois tu és vencedor, amor infalível, eu te agradeço.
Queridos, quantos creem aqui que o Senhor tem poder de mudar histórias? Amém. Amém? Glória a Deus. Assim como Lázaro, que já estava um tempo no sepulcro e já fedia, o Senhor pôde trazê-lo de volta à vida. Assim como a menina Talita estava naquele momento e Jesus fala que ela só dorme e diz: Talita, come, se levante. Assim Ele quer fazer com nossas vidas, queridos. Assim Ele quer fazer com a Igreja Batista do Jockey, que estamos passando por esse processo de sucessão pastoral e sei que muitas das vezes, muitas dúvidas passam pela nossa cabeça de como que vai ser, como que era antes e o que o Senhor pode fazer. E você pode ter certeza que o Senhor, Ele restaura os sonhos das nossas vidas, restaura também os sonhos da PIB Jockey Clube. Amém? E você continue orando pela nossa sucessão pastoral, que sabemos que a pessoa já foi escolhida pelo Senhor e em breve Ele vai revelar para nós. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o mesmo hoje. O Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo hoje. Ele levanta os mortos, sara e cura os feridos. Deus que desde a eternidade está no controle. O meu Deus que desde a eternidade está no controle. O meu Deus é soberano. O meu Deus é soberano. Se o meu coração parar de bater, Ele sopra em minhas narinas e me traz de volta à vida. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o mesmo hoje. O Deus de Moisés, de Josué, é o mesmo hoje. Ele levanta os mortos, sara e cura os feridos. O Deus que desde a eternidade está no
Muito bom, né, irmãos? A gente acabou de dizer, né, que o Senhor é soberano, que Ele tem o controle de todas as coisas. Basta a gente colocar diante dEle. Nesse momento, a gente vai estar orando pela sucessão pastoral. E nós cremos que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Não adianta, né, a gente querer dar o nosso jeitinho, que é o Senhor que vai trazer, né, e dizer o que é melhor, né, aqui para a nossa igreja. Então, que a gente possa confiar no que a gente canta, né? Muitas vezes a gente canta por cantar, né? Mas o Senhor está no controle. Vou chamar o irmão Josias para fazer essa oração. E também para você, irmão Josias, orar pelo momento de dízimo e ofertas também, agradecendo ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, gratos somos o Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pedimos ao Senhor que o Senhor continue derramando bênção sobre cada um, amado irmão de nossa igreja. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem até aqui nos ajudado. E nós temos podido sustentar a sua obra aqui no Jockey Club, através da nossa igreja. E somos gratos ao Senhor, porque sabemos que tudo que temos e que somos provém do Senhor. É o Senhor que nos dá. Então, agradeço ao Senhor por essa oportunidade, podermos estar aqui contribuindo na sua casa, e que cada amado irmão, cada um de nós, possamos ter essa condição de ter o sustento para nossas casas, para os nossos lares, e também poder estar ajudando a sua casa todos os dias. Quero pedir ao Senhor que o Senhor continue com sua mão estendida também sobre nossa igreja. Agradecemos porque durante esses 40 anos da nossa igreja, o Senhor tem estado a todo instante conosco. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos fortalecido, e nós temos vencido todas as lutas que têm surgido aqui, porque o Senhor é conosco. E a obra não é nossa, a obra não é desse nem daquele, a obra é do Senhor. E o Senhor nos ordenou para nós fazermos, e assim nós estamos sempre prontos a fazer. E temos certeza que o Senhor está no controle de tudo. E nesse momento de sucessão, que a sua vontade seja feita, a sua vontade, independente da minha vontade, independente da vontade de cada irmão, mas que seja feita a sua vontade. Nós vamos ser só canal de bênção nas suas mãos, para podermos dar prosseguimento à sua obra. E que aquele que for aprovado aqui, seja bênção para a nossa igreja. E nós estejamos prontos a trabalhar, seja com quem for que o Senhor indicar, com quem for que o Senhor determinar, para que seja o nosso líder aqui. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra agora está com o nosso preletor da noite, irmão Alain. Que possamos ser abençoados, né, nessa noite pela palavra. Boa noite, amada igreja. Como sempre eu faço, né? Mais forte, gente. Boa noite, amada igreja. Melhorou. Irmãos, como foi o dia de hoje, hein? Sei que cada um dos irmãos aqui trabalham, ou estão tirando uma folga, talvez. Mas deem graças ao Senhor que todos puderam estar presentes nessa noite. Amém? Eu sei que já não é costume falar sobre um certo tema, mas o Senhor botou no meu coração para estar abordando ele novamente. O tema dessa mensagem ela não veio só porque eu quis, né? Não foi só porque eu achei interessante.
mas é porque o Senhor botou no meu coração para estar aqui pregando sobre ela. E eu reconheço que Ele não coloca algo sem propósito, né? Cada um de nós, quando sai de sua casa, ou vai para alguma programação, não sei. Obrigado, irmã. É com um propósito, não estou correto? Estou falando só de trabalho, não, quando você tem um compromisso. Mas tem um propósito. E às vezes a gente não reconhece esse propósito. Não reconhece o propósito que Deus tem. Mas, em tudo, Deus ele nos dá um dia, uma tarde, uma noite. Ele dá tanto para o justificado pela fé dele, quanto para o não justificado. Tanto para aquele que conhece a palavra dele, quanto para aquele que não conhece. Irmãos, que a palavra de hoje não seja só uma palavra que fica aqui, mas que ela saia como uma reflexão para a vida de cada um de nós. Porque também é uma para mim. Eu gostaria de a gente, para começar o culto, começar a palavra, né? Obrigado, já ia falar. Estaremos lendo o texto de Colossenses 3, do 12 ao 15. E vocês já vão entender o porquê que eu estou falando isso tudo, logo de início. Estarei lendo, os irmãos acompanhem, quem tiver Bíblia aí, ou leiam pelo telão, tá bom? Colossenses 3, do 12 ao 15 diz o seguinte: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Vamos orar, irmãos? Vamos fechar nossos olhos e conversar com o nosso Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado porque o Senhor é bom e cuida de nós a todo momento. Seja nesse momento aqui, que eu sei que o Senhor está, mas seja conosco durante o dia, durante a tarde, durante a noite, Senhor. Cuidando, nos protegendo e nos dando o caminho que o Senhor deseja, Senhor. Que aquilo que queremos não seja o nosso principal objetivo. Que o que o Senhor quer seja esse principal objetivo. Nos dá um culto agradável. Que a palavra de hoje não seja as minhas, mas sejam as suas através de mim. E que tudo corra conforme o Senhor deseja. Ao findar desta consagração ao seu nome, que nós possamos voltar para nossas casas em segurança, Senhor. Nos deu uma chegada de paz e segurança em nossas casas ao finalizar esse culto, Senhor. E que a sua presença nunca se esvaia. Seja conosco. Essa oração que te faço no teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, a palavra de Deus, primeiramente o tema, né? Amar e perdoar. A palavra de Deus, por diversas vezes, ela vai falar sobre o amor e o perdão. A gente pode listar diversos casos na Bíblia, mas alguns específicos eu até anotei aqui, mas a gente pode lembrar logo de cara, né? Em Gênesis, o caso de José e seus irmãos. Lá em Lucas, a mulher que lavou os pés de Jesus. E também podemos registrar lá em Atos, a morte de Estevão. Em todos esses casos, o perdão e o amor são o principal assunto. Também há outros, né? A gente pode citar aqui também a morte de Jesus na cruz. Ele pedindo para o Pai perdoar aqueles que estavam crucificando ele. Então a gente tem vários exemplos sobre
esta questão, o amor e o perdão. E assim, a Bíblia deixa clara que isto é de extrema importância para o cristão. Não existe outra coisa que o cristão consiga fazer tentando simular isso. É só pela graça do Senhor mesmo. É algo que o Senhor dá para nós praticarmos. E se a gente for folhear a Bíblia, a gente vai ver isso em todos os casos. O principal que a gente pode falar aqui é Jesus Cristo. Não tem outra maneira de exemplificar algo de forma máxima como Jesus Cristo passando aqui na Terra. Do seu nascimento até a sua crucificação. Pecados foram perdoados e o amor que ele tem por nós foi demonstrado. E bom, apesar de ser algo que Deus deseja para todos, né? Sabemos que não é assim que funciona certinho, né? Quando a gente olha para o mundo atual, a gente vê tantas pessoas que não conseguem praticar esse amor, nem perdoar o outro. A gente vê tantos casos com relação a isso, que a gente fica até chocado, né? Assim, simples coisas se tornam motivo de vingança, motivo de rancor, motivo de ódio. E a gente até fica abismado. Há pouco tempo saiu uma notícia que um garoto acabou assassinando a família por causa de um celular. Quanto mais o tempo passa, mais as coisas têm ficado caóticas, irmãos. E a falta de amor, a falta do perdão, é que tem causado isso principalmente. Irmãos, não se choquem, mas muitas igrejas estão contribuindo para isso também. Apesar da palavra de Deus deixar bem clara, como a gente acabou de ler aqui nos textos, né, de Colossenses, o ser humano, infelizmente, preza por aquilo que ele deseja, por aquilo que ele acha, ao invés de conseguir ter essa capacidade de amar o próximo, perdoar o próximo, por algo que talvez seja completamente simples de perdoar, completamente simples de se resolver. Mas muitos preferem guardar aquilo no coração, gerar ódio, nunca conseguem caminhar, nunca conseguem seguir em frente. E esse ciclo vai se espalhando. Infelizmente, nós não podemos resolver tudo sozinhos, né? Se cada um de nós tivesse a capacidade de resolver as coisas sozinhos, seria maravilhoso. Mas, infelizmente, não temos. O nosso papel como igreja é conseguir remediar isso. Conseguir ir lá e fazer o que Deus ordenou. Utilizar essa capacidade que Ele nos deu. Muitas igrejas hoje em dia não têm dado ouvidos para pessoas com esses problemas. Pessoas que talvez estão buscando resposta, estão buscando alguma forma de resolver o problema. No coração, está cheio de mágoa. Está buscando uma forma de se curar. Está buscando alguém que possa ajudar. E o papel da igreja é o quê? Ajudar, cuidar. Só que muitas igrejas têm pego isto e utilizado como forma de engrandecer. Engrandecer não no sentido do reino, mas de forma financeira, visibilidade. O que é mais atrativo, irmãos? A palavra fácil ou a palavra difícil? A gente pode ver aí, por mundo lá fora, né? Isso tem se tornado cada vez mais comum. O amor de muitos está se esfriando muito rápido. O amor é algo
tão benéfico para a vida humana. E como muitos têm deixado isso para trás em prol de ganhar riquezas e acumular aquilo que não precisam. Ter dinheiro é muito bom, mas de que adianta ter dinheiro e não ter propósito naquilo? As pessoas têm brigado, têm se distanciado por inúmeros motivos, todos fúteis. A gente se impressiona quando acontece alguma coisa com alguém e essa pessoa tem a capacidade de não sentir nada. De ao invés de ir lá apontar o dedo, dizer, eu te perdoo. Não precisa me pagar, não precisa fazer nada. Tá tudo bem. A gente se impressiona com esses casos, porque é muito difícil você ver hoje em dia. É muito difícil você conseguir encontrar uma pessoa que ela tem essa capacidade de perdoar, de amar, de, apesar de tudo, sentir compaixão pelo outro que errou. É muito difícil, irmãos. Eu digo isso porque até eu mesmo tenho problemas para poder desenvolver isso direito. Sou falho, sou imperfeito como todo mundo. E assim, a gente só consegue caminhar de fato na palavra de Deus quando a gente consegue aprender a desenvolver isso de fato. Desenvolver essa capacidade que Deus nos deu. É o dom gratuito que Deus nos deu. Sermos reflexo dele. E a gente acaba não praticando quando é necessário. E bom, essa crescente de ódio, muitos têm o pensamento de que não tem o que fazer, deixa para lá. Irmãos, o que a igreja deve fazer é continuar propagando o evangelho. Tem pessoas que estão ansiando pela palavra de Deus e muitos estão largando de mão. É necessário ouvir, é necessário cuidar, é necessário ir lá atrás da pessoa. Às vezes a gente está tão acostumado com um ambiente que a gente esquece de ir lá do lado de fora olhar para ver como é que está a situação. Se a gente não for atrás das pessoas que estão precisando, elas não vão vir até nós. Quando eu estou aqui pregando, ou quando qualquer outra pessoa está aqui pregando, o objetivo é justamente chamar. Não só dar um sermão. Então, quando estamos aqui na frente, né? Muitos pregadores estão aqui na frente. Estão com o objetivo em prol de passar a palavra, mas trazer também para perto. Qualquer um pregador que você perguntar vai dizer isso. Qualquer um pregador que estiver pregando, logo após o culto, pergunte. Pergunte para ele só. Isso é o amor de Deus, irmãos. É o amor de Deus que muitos estão esquecendo. E como é que a gente resolve isso? Em comunhão. Todos nós aqui temos um objetivo, estou correto? Todos nós aqui também precisamos ajudar uns aos outros. Tem pessoas que estão na igreja magoadas umas com as outras. Aí tem vezes que uma sai. Mas a gente também tem que pensar que essa pessoa que saiu, não é para deixar ela embora. Vamos atrás, vamos perguntar, vamos conversar, vamos ver o que vai acontecer. Olha, você fugiu, você saiu, por quê? Vamos escutar, vamos ouvir, primeiramente, antes de falar. Isso é um amor, gente. Isso é a capacidade que Deus nos deu de conseguir entender uns aos outros.
Eu não estou dizendo que é fácil, tá? Lidar com os outros não é fácil, não. Mas, se a gente não souber lidar uns com os outros, como é que a gente lida com nós mesmos, né? Cada um de nós tem uma dificuldade, cada um de nós desenvolve algo complicado em nossas vidas. Tem pessoas que possuem traumas, tem pessoas que possuem alguma dificuldade relacionada à saúde. E isso, infelizmente, machuca, né? Machuca. Machuca a mente, machuca o corpo. Mas a gente não pode deixar que essas coisas venham a tirar a nossa fé em Deus. Deus, ele permitiu que tudo ocorresse com nós, tanto o bem quanto o mal. Mas, em tudo, ele nos ama. Em tudo ele está presente em nossas vidas, nos amando, nos acolhendo. Eu penso muito nisso quando a gente olha para o momento atual da nossa igreja. No momento atual da nossa igreja, a gente tem que estar mais unido do que nunca. Sucessão pastoral é importante, muito importante, mas mantermos nossa igreja unida também é muito importante. Só assim conseguimos caminhar em direção a um objetivo. Necessitamos orar, necessitamos agir, porque enquanto acontece isso aqui, tem muitas pessoas lá fora que estão precisando de ajuda. Cada um de nós desempenha um papel aqui na igreja. Então, cada um de nós deve desempenhar esse papel e continuar fortificando o reino, fortalecendo o reino, desejando que ele cresça. E aquele que precisa ouvir a palavra, que nós estejamos lá para poder falar sobre ela, né? Às vezes você não conhece muito, você conhece um versículo. Fale um versículo e pronto. Às vezes a pessoa está precisando disso. Talvez não seja eu que vou falar, talvez não seja outro irmão. Alguma outra pessoa vai falar. Estejamos em contato com a palavra de Deus. Temos a capacidade de ouvir os outros e amá-los. Da mesma forma que nós amamos um como nós mesmos, né? E se alguém te magoou, irmão, ou se alguém na sua frente está precisando resolver um problema que ele enfrentou, e ele não consegue resolver porque falta algo, esteja lá para ajudar. Muitos necessitam de uma pessoa ouvinte, de uma pessoa que vai ajudar, vai aconselhar. Se você pode ser essa pessoa, então seja. Seja para poder ajudar. A única coisa que o Senhor deseja é que nós estejamos cada vez mais unidos em prol do reino dele. Cada um de nós tem uma dificuldade, mas a gente pode resolver isso juntos. Se um não pode fazer, o outro pode. A única coisa que eu prezo é que a comunhão nunca seja descartada. E para finalizar, gostaria de dizer uma coisinha só. Se Jesus perdoou a gente, né? Mesmo sendo crucificado, a gente reconhece que o perdão, ele não é um mérito, exatamente. Se fosse um mérito, a humanidade teria conquistado isso de fato. O perdão e o amor, eles são uma necessidade de todo cristão, de todo ser humano. Não é um mérito próprio. É só através de Deus que nós conseguimos acesso a isso. E Ele nos disponibilizou isso para estarmos dando uns aos outros, praticando isso uns com os outros.
Se nós temos essa capacidade, então pratiquemos, pois aquele que pratica é a imagem e semelhança de Deus. Porque se Ele amou o mundo dessa maneira, deu seu único filho, quem somos nós para decidir a justiça dele? E bem, finalizando a palavra, o Ministério de Louvor já pode vir. Gostaria só de orar para finalizar e dizer que é uma alegria poder ver como a nossa igreja anda. Porque acho que muitas igrejas gostariam de estar num momento assim, de união. Que continuemos nessa comunhão, sendo capazes de reconhecer que cada um pode fazer. E que aquele está precisando no momento de uma oração, de um momento de conversa, procure, irmãos. Não é porque você tem mais idade que você vai se recusar a fazer certas coisas. Todos nós temos falhas. Reconhecer elas é o certo. Reconhecer que Jesus Cristo é o único que pode resolver isso é o certo. Amém? Vou estar orando para finalizar. Logo após isso, o Ministério de Louvor está com a palavra. Senhor, querido Deus, eterno Pai, graças damos pelo dia de hoje, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos protege, nos cuida. E que, apesar das nossas falhas, dos nossos pecados, Senhor, o Senhor nos ama e nos cuida. Peço que o Senhor continue abençoando a nossa igreja, Senhor. Que cada um dos irmãos possa continuar pregando a sua palavra, atuando na sua casa, e que o seu reino continue crescendo cada vez mais, Senhor. Nesse momento agora eu peço que nos dê uma chegada em casa em segurança, Senhor, como já pedi antes, mas rogo novamente, Senhor. E que aquilo que for da tua vontade, do teu querer, que ocorra acima daquilo que a gente deseja, Senhor. Continue nos abençoando. Essa oração que te faço em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Te amar, quero amar sem distinção, sem preconceitos, sem intrigas e perfeita comunhão, e viver o amor, pois só Ele é capaz de esperar, de compreender e cobrir em perfeições. Quero andar lado a lado com você e na angústia verdadeiramente ser o seu irmão E viver o perdão que vem de Deus pra nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você e nos faz perceber
verdadeiramente ser o teu irmão e viver o perdão que vem de Deus para nos unir em um só corpo no Senhor, que me une a você, que nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar. Está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou amor, que me une a você, que nos faz perceber que esse amor vem de Deus, que nos deu o dom de amar para compartilhar. Está pronto a ajudar, obedecendo a Deus, que nos ensinou amor, que nos deu o dom de amar, que nos ensinou amor. É isso, mas, irmãos, terminamos mais um culto, né, nessa noite, agradecendo ao Senhor pela vida dos irmãos. Irmão Antônio não está, né? Vamos encerrar com uma oração silenciosa, tá? E todos poderão estar indo para os seus lares. Amém?